Olá, eu sou a Ana da página Almoinha e hoje estou aqui nesta edição de outono do Festival Jardins Abertos para vos falar um bocadinho sobre poda. E antes de mais eu gostava de vos explicar que a poda é um tema muito complexo, ok? E que não é possível explicar tudo e aprender tudo num vídeo de 5 minutos, está bem? Por isso eu vou tentar generalizar e ensinar-vos o essencial para umas podas agora iniciais e de outono. Mas não vou poder, obviamente, ensinar-vos a podar como deve ser e a transformar-vos nos mestres da poda, ok? E, portanto, a poda é muito complexa, porquê? Porque é preciso conhecer muito bem as plantas que estamos a podar, é preciso conhecer como é que as plantas crescem, cada espécie é uma espécie, é preciso saber quando, onde e como floresce, é preciso saber onde e como frutifica, porque uma poda mal feita pode prejudicar muito a floração e a frutificação de uma planta, de uma árvore, de um arbusto, no ano seguinte ou até na próxima época, está bem? E por isso é preciso muito cuidado na poda, porque realmente as podas influenciam diretamente o crescimento das plantas, está bem? E quando são mal feitas realmente podem fazer com que a planta fique muito fraca, podem inclusivamente fazer com que uma planta acabe por morrer, podem fazer com que apanhe doenças, podem fazer com que não floresça, com que não frutifique, está bem? E por isso realmente é preciso saber podar bem, é preciso conhecer as plantas que se estão a podar, está bem? O seu ciclo de vida, isso é mesmo importante. Agora, relativamente à poda de outono, o outono não é a época ideal para se fazerem podas, está bem? No entanto, há alguns tipos de podas que nós podemos fazer durante esta época, em que começa a ficar um bocadinho mais frio, mas realmente a época ideal para se podar é durante o inverno, no início da primavera, porque é a altura em que as plantas realmente estão numa fase do seu ciclo que conseguem aguentar bem uma poda e que vão crescer bem e que isso não vai prejudicar o crescimento delas. Em algumas plantas, se nós podarmos agora no outono, nomeadamente em plantas de folha caduca, podadas antes de perder a folha, antes de estarem completamente no seu estado de dormência, pode acontecer que essa poda vai induzir a arrebentação, a criação de novas folhas, de novos ramos cedo demais, não é? Portanto, isso não aconteça só mesmo na primavera, mas um bocadinho antes, e depois com o tempo ainda frio e com as geadas, essa arrebentação acaba por não vingar e, portanto, é preciso mesmo cuidado com a poda em algumas plantas. O que é que nós podemos podar no outono? Nós no outono podemos, nomeadamente, fazer podas de limpeza daqueles ramos, daquelas flores que secaram durante o verão por causa do calor e que neste momento podem estar a prejudicar a planta. Por exemplo, as flores secas, o corte das flores secas em algumas plantas é uma coisa que podem perfeitamente fazer agora no outono, é uma poda de limpeza também. O tirar alguns ramos que estejam a prejudicar a planta porque morreram entretanto, porque estão muito cruzados, ok? Podem fazer isso, alguns ramos que estejam doentes, isso podem fazer, são podas muito leves que não vão de todo prejudicar as plantas. Depois, há sim alguns tipos de plantas que podem e devem ser podadas agora no outono. E quando digo no outono, são plantas que floresceram durante o verão e, portanto, o ideal para podá-las é após a floração e, portanto, sendo após a floração, estamos a falar então do outono, não é? Como é óbvio, nomeadamente algumas aromáticas, que é o caso dos rosmaninhos, dos alecrins, das alfazemas, das lucialimas, ok? São tudo plantas que vocês podem podar agora, os tomilhos, está bem? Portanto, as aromáticas são plantas que vocês realmente podem podar à vontade agora. E como é que isso se deve fazer? Primeiro que tudo, convém vocês terem umas boas ferramentas de poda, convém terem uma tesoura bem afiada, bem desinfetada, está bem? Para que não haja problemas com as vossas plantas. Às vezes nós usamos as nossas tesouras em plantas que estão doentes, com fungos, com bactérias, e depois não as desinfetamos, não as limpamos e vamos usar noutra planta e essa doença pode passar para as outras plantas, é preciso cuidar com isso e convém estar muito bem afiada para não esgalhar os ramos, não é? Que é aquele corte mal feito, convém fazer uns cortes limpos, bem feitinhos, para a nossa planta ficar saudável e bonita. Na maior parte das plantas aromáticas, eu vou-vos mostrar aqui algumas imagens, vocês podem cortar cerca de 1/3 da planta, mantendo sempre a forma redondinha, normalmente elas têm uma forma mais arredondada ou não, mas mantendo a forma original do arbusto, neste caso, não é? E, claro, não podar demais, ter cuidado na forma como cortam,
para não cortar em zonas em que já estão secas, nomeadamente nas plantas do género lavândula, os rosmaninhos, as lavandas, as alfazemas, não é? São plantas que têm a tendência a secar na parte mais baixa e nas zonas mais antigas dos ramos e, portanto, não convém cortar até essa parte, porque essa parte já não tem capacidade de ganhar folhas novas e ramos novos e pode mesmo ficar completamente seca, não digo a planta toda, mas completamente seca aquela parte onde nós cortamos exageradamente. Mas esta poda de outono pode fazer com que isso não aconteça. Se vocês cortarem todos os anos as vossas alfazemas, os vossos rosmaninhos, nesta altura do ano, elas durante o inverno, por serem plantas muito resistentes ao frio, bastante resistentes às geadas, muito adaptadas ao nosso clima e ao frio do nosso inverno, elas vão continuar a crescer durante o outono e o inverno, vão se renovar durante o outono e o inverno, e essa poda no final do verão e no início do outono vai fazer com que ela rebente nessa parte mais baixa, ok? Vai estimular a rebentação nessa parte mais baixa e fazer com que elas continuem verdinhas e bonitas, está bem? Depois, no caso, por exemplo, das lucia-limas, a lucia-lima é uma planta que beneficia muito de uma boa poda de outono. Porquê? Porque é uma planta que não gosta de geadas e, portanto, ela sofre muito com o frio. É uma planta caduca no nosso país, regra geral, no inverno ela perde as folhas e ela realmente vai beneficiar muito se nós lhe fizermos uma boa poda, uma poda bem baixa, para que ela não sofra com as geadas, fica mais protegida e depois na primavera seguinte vai com certeza ganhar folhas novas e rebentes novos e crescer outra vez. E, portanto, essa é uma poda assim que realmente vocês podem fazer. Portanto, para começarem a podar, tenham realmente atenção às plantas que estão a podar, estudem, pesquisem, nem que seja na internet, perguntem-me se quiserem, eu no que sei posso-vos responder que plantas é que vocês podem ou não podar nesta altura do ano, está bem? Como é que devem fazê-lo, percebam bem como é que cresce a planta que vocês estão a podar, se é uma planta que rebenta mais por baixo, se tem rebentos mais por cima, quando é que floresce, quando é que frutifica, é muito importante saber estes pormenores sobre as plantas que estamos a podar, a forma como se deve podar, nomeadamente o sítio onde deve ser feito o corte. No caso das plantas que eu estou a falar aqui neste vídeo das aromáticas, não é preciso ter assim muito cuidado com isso e entrar nesse pormenor, mas a verdade é que algumas plantas é preciso realmente saber onde estão os gomos, ok? Para perceber onde é que se deve fazer o corte e como é que se deve fazer o corte, está bem? Obrigada por terem assistido a este vídeo e por participarem outra vez no Festival Jardins Abertos. Espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau!